Me lembre aí de eu salvar a gravação para eu não perder, porque na outra vez eu esqueci e perdi uma das gravações. Se eu continuar e acabar a aula, ele gravar por cima, né? Aí eu perco. Ô, Mamed, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Diga. grupo que é para montar, para fazer o trabalho, não tem nada a ver com esse trabalho das tarefas de hoje, né? Aquele do Não, é outro. exercício, Não, o não. trabalho final, né? Isso, é uma rede, então é porque isso que a gente está fazendo, esses exercíciozinhos simples, vamos dizer Uhum. que vocês vão ter que fazer na rede de vocês, só que para vários trechos, né? Então vai ter uma plantazinha lá, vocês vão ter que buscar o comprimento naquela planta, é, as cotas do terreno de montante e de jusante, Tá entendido. é, Entendi. e depois eu vou mostrar como você usar o macro do Excel. Então você vai ter lá descrito, né, certinho. Eu vou te dar um código, então um algoritmozinho. Eu vou te dar um algoritmo e esse algoritmo você vai inserir no Excel. Então ele vai tipo uma fórmula, entende? É como se você Sim. criasse uma fórmula dentro do Excel. Então você não consegue chamar o seno, cadê? Igual a seno de alguma coisa, né? É. E você Sei lá, 40 radianos, tem que estar com radianos, né? Depois seno, para poder isso, converter para graus. No Excel tem que ver essas coisas, né? Como é que ele confere com É. a calculadora de vocês, né, para ver se bate. Só que a mesma coisa, como não é o seno, né, que você chama e ele te dá o seno de um ângulo, essa fórmula que eu vou dar para vocês é como se vocês inserissem um código no Excel e ele criasse uma fórmula, como se fosse essa do seno, entende? Então é como se você estivesse criando uma fórmula dentro do Excel. A ideia é um pouco essa, né? Não sei se entendeu. Sim, Aí, sim, tá entendido. mas vai estar tudo bem detalhadozinho. Eu tenho um PowerPoint que eu fiz, né? Bem detalhado lá, como vocês vão fazer cada um dos passos, assim, não tem erro nenhum. Então, se seguir, vai dar tudo certinho. O trabalho maior vai ser olhar a planta para verificar os dados, né? Mas com 5 ou 6 pessoas, só dividir aí o que cada um for fazer, né? E é bem fácil. Pode ser grupo com 6 pessoas ou médio? Isso, 2 grupos com 5 e 2 grupos com 6. Então tá. Então o grupo de 6 já está formado um deles, tá? Aí depois tem que me passar o nome, eu vou ver como pedir esse nome. Tá. Mas Me essa passa ali. semana eu já coloco esse trabalho aí para vocês. Bom, ligações múltiplas, imagine lá que você mora sua mãe, seu pai, tem tudo, mora no mesmo lugar, né? Sei lá, em algum ponto lá. Vocês podem fazer os três, uma única ligação dos três, né? Que ele leve para um determinado ponto. Pode ser por aspectos construtivos da rede, o cara só deixou esse ponto aqui, ó, de ligação, né? E você tem que unir as ligações de outras casas para chegar nesse ponto. Então, isso aí pode acontecer em alguns sistemas, né? Cadê? Aqui o nome dele, ele está dizendo, né, que tem essas duas casas aqui chegando no mesmo ponto, né? Elas entroncam no mesmo ponto aqui, sempre chegando na parte superior ali do sistema, né? Bom, isso aqui vai ser importante, essa profundidade mínima do coletor. A gente vai ter isso lá na fórmula do nosso... Nessa fórmula da tabela que eu vou passar para vocês, né? Vai ter algo assim para vocês obterem essa profundidade aqui desse coletor. Por quê, né? Porque ele vai ter que estar lá em um determinado ponto que ele consiga pegar o esgoto que está sendo derivado da sua casa. Então, você vai ter esse P, como essa profundidade mínima do coletor, geratriz inferior interna do coletor, né? Então, lá você tem o diâmetro da sua tubulação, a parte de cima vai ser o superior, né? Geratriz superior, a parte de baixo, essa geratriz inferior aqui. Bom, declividade do ramal predial, então imagine que vai ter uma declividade da sua casa, ou saindo da sua casa, né, até a sua tubulação. Então, à medida que tem uma declividade, o que é que acontece? Da sua casa até o coletor, suponha que ele é aqui, né, isso aqui tem uma determinada declividade. Quer dizer que
a cada metro de tubulação, ele está se aprofundando mais, né? Então, claro, você tem que considerar essa declividade aqui para definir esse coletor, porque esse trecho ele vai aprofundar a sua tubulação, né? Tem que no mínimo pegar o que cai dessa casa, né? Então ele vai ter que ter essa derivação aí, considerar a declividade desse ramal predial aí. Bom, a via pública e o aparelho sanitário mais desfavorável, aquele que está na parte mais baixa, né, do sistema e que ele está mandando esgoto para a sua rua. O que é que acontece? Lembra aquela questão que eu falei do remanso? Imagine aí se seu coletor lá da rua ele tivesse com altura maior do que o aparelho de sua casa. Ele está, vamos dizer, o que ele está dizendo é isso aqui, né? Imagine que você tem a rede coletora passando aqui e você tem o aparelho da sua casa aqui, entende? Então, o esgoto da rua iria vir para sua casa, né? Então, você tem que considerar aí o aparelho mais desfavorável da rua, né? Para que você não tenha um retorno para a casa das pessoas. Então, algo nesse sentido aí. Bom, e essa altura aí da caixa de inspeção? Depois a gente vai ver na planilha esses aspectos. Aqui tem mais ou menos esse exemplo, né? Então, aqui, ó, você vê que tem essa declividade. Claro, o seu coletor vai estar em um ponto mais baixo do que o trecho da sua casa, né? Se isso aqui tivesse... pior que o mouse não aparece aí, né? Se esse coletor da rua tivesse um pouco mais acima, você causaria um remanso para a casa da pessoa. Então, tem que seguir esses aspectos aí, ó, para você não causar problemas na casa da pessoa para onde você está mandando o esgoto, né? Aqui tem bem descritinho, ó, cada uma das alturas e o que significa cada uma delas. Depois, qualquer coisa, vocês dão uma olhada ali. Bom, aqui, ó, quando vocês estiverem vendo lá da casa de vocês, tem essas declividades mínimas aqui. Então, tem porcentagem, né? Em porcentagem, você divide ali por 100 e você vai obter em metro por metro. Então, para esse diâmetro aqui de 100 milímetros, né? Por que esse diâmetro do coletor da casa de vocês, né, é mínimo de 100 milímetros? Porque quando vocês pegarem instalações hidráulicas, sanitárias e prediais lá, vocês vão ver que o coletor do vaso sanitário, o mínimo dele é de 100 milímetros, né? Então, você não vai botar lá, saindo da sua casa para a rede, um diâmetro menor do que o que chega nela, né? Então, o diâmetro sempre vai aumentar. De montante para jusante, o diâmetro só aumenta, né? Se você diminui, você vai provavelmente causar algum problema aí para frente. Se você, a montante, você tem um determinado diâmetro, né? Deixa eu ver se coloca assim, grande. E aí, para jusante, você diminui. Como está vindo muita água aqui, se você diminui, vai preencher mais essa seção, entende? E pode tornar um conduto forçado, pode causar outros problemas aí que você não quer, né? Já que rede de esgoto vocês querem 75%. Então, montante normalmente vai ser um diâmetro menor, quando vai para jusante, um diâmetro maior. Então, de onde ele vem é um diâmetro menor do que o diâmetro para onde ele vai, ou igual, né? Pode ser igual, mas nunca o daqui ser maior do que para onde ele está indo, porque aí você está causando um determinado problema no seu sistema. Bom, o diâmetro mínimo que a gente adota, eu costumo adotar 150 milímetros, né? Da nossa rede coletora, o diâmetro mínimo que eu adoto é 150, mas por norma é 100, só que em São Paulo eles adotam 150, né? Então, quando eu faço os meus, eu tendo a adotar 150 milímetros aí. E aqui também tem as declividades, né, associadas a isso. Como eu já falei, só dividir por 100 e vocês vão ter a declividade em metro por metro. Aí isso era para ter acabado na aula passada, né? Tentando adiantar aqui para a gente chegar logo nesses interceptores, que é a nossa parte principal da aula de hoje. Bom, esses interceptores aí eu já falei em algum momento no início da aula, ele vai receber só dos coletores, né? Então, ele não vai receber ligação predial de nenhuma das casas. Ele vai receber apenas os coletores troncos. Então, você vai ter suas casas mandando para uma rede coletora. Essa rede coletora manda para um coletor tronco e esses coletores, os interceptores, né,
basicamente eles vão estar recebendo apenas desses coletores tronco aí do sisteminha. Tem as NBRs. Isso é uma coisa importante, pessoal. Vocês, qualquer trabalho que vocês venham fazer, vocês têm que consultar a NBR de vocês para que garantir, né, que ele esteja seguindo os padrões técnicos estabelecidos e estejam vigentes, né? Então, se você atender esses padrões técnicos vigentes, ninguém vai poder estar reclamando de vocês, né, de forma alguma, no projeto que vocês estejam fazendo. Bom, vai amortecer essas vazões máximas porque vai pegar bem distribuído ao longo do tempo, né? Pega de um coletor aqui, depois de vários quilômetros até você vai pegar de outro coletor. Então, como tem essa defasagem, aí tem essa questão de ter o amortecimento das vazões, né? O amortecimento que ele está dizendo é tipo uma diminuição do pico. É porque não vai chegar todas as contribuições de uma vez nesse interceptor. Então, ele dilui um pouco aí, amortece, né? Dilui não, amortece esse pico das vazões. Bom, as vazões são calculadas meio que parecido lá com aquele nosso sisteminha. Isso aí fica um bocado de letra, mas o que ele está dizendo é a equação da continuidade, né? Então, vamos dizer, se eu tenho dois trechos chegando e a partir desses dois vai ter uma saída, então o somatório desses dois vai ser o que sai para o próximo, não é isso? Então, a ideia que ele coloca com essas equações é um pouco essa. E a mesma coisa, a gente vai ter que ter a vazão para início de plano e final de plano. Início de plano para garantir aquela questão da tensão trativa da gente, né? Só que para rede de coletoras é 1 Pascal, a gente tem que garantir lá de tensão trativa, para interceptores, se eu não me engano, é 1,5 Pascal. Aí é um dos critérios de dimensionamento que vocês vão ter que respeitar quando estiverem fazendo. Uma média, ó. Diga, Volpato. Só uma perguntinha, tá? Só uma perguntinha que de repente pode até ser se fora do momento, mas aquela simbologia que tem um círculo onde encontram as redes, tá, aquilo ali é posto de visita, é conversão posto de visita aquilo? É normalmente posto de visita, mas tem que ver, porque vai ter simbologia diferente para posto de visita, terminal de limpeza, né? Mas esse que por exemplo, lá do exercício, tá? Lá do exercício, lá da aula 4, tá? Tem uma redezinha ali, onde tem dois dutos que caem numa rede principal, tá? Em cada encontro daqueles dutos com a rede principal, tem uma circunferência vazada, tá? Aquilo é ponto de visita? Normalmente é o posto de visita do sisteminha. Tá ok. Obrigado. Eu tenho que ver direito o que tá falando, né? Se for da casa, sim. Se for de uma casa, não é posto de visita, né? Não, é de uma rua, no caso. Quer dizer, eu acho que é. Está escrito assim, CT2, CT1. O que é CT? Deixa eu ver. Em que aula é isso, Volpato? Tenho que ver direito, não estou lembrando, não. Estou pegando lá do exercício lá daquele primeiro lá da aula 4, tá? Que eu estou dando uma a caixa de passagem. Pode ser a caixa de passagem. CT, caixa de passagem, pode ser? De transferência. Sim. É isso, tá. eu tenho que ver o que tu tá falando, porque eu não vi ainda. Mas desculpa, tá fora da hora. Depois, então, de repente, se puder esclarecer isso para a gente, então. De boa, eu olho lá, eu vejo que aula tu tá falando, né? Mas depois me lembra de novo aí. Certo. Bom, o cálculo aqui vai ser meio parecido. Esse casão é algo referente àquele nosso K1 e K2, só que para interceptores a gente vai ter algumas fórmulas. Normalmente a gente utiliza uma da Sabesp, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, e vai ser com base na vazão, né? Então, a depender da vazão, a gente vai adotar um valor para esse K. Então, vamos dizer, eu acho que é até 751 litros por segundo, ele vai ser de 1,8. Quando ele for superior a esse valor, a gente vai adotar uma fórmula para calcular esse K. Então, que é aquela relação entre os coeficientes da hora de maior consumo e do dia de maior consumo. Bom, aqui a gente vai adotar esses critérios de declividade mínima. Então, a declividade mínima por quê, né? Vamos dizer, aquele negócio da tensão trativa. O fato de você estabelecer uma declividade mínima é porque imagine um terreno totalmente plano, né? Se você tem um terreno totalmente plano e você colocasse sua tubulação reta nesse terreno plano, o que é que aconteceria? Você não tem declividade. Então, você não tem um caminho preferencial para o qual o seu líquido vai estar se dirigindo, não é isso?
Então, você estabelece uma declividade mínima e essa declividade mínima vai garantir lá aquela nossa tensão trativa para remover possíveis partículas que venham a sedimentar na sua rede, né? A ideia com a declividade mínima é essa aí. E também, da mesma forma que tem declividade mínima, vai ter declividade máxima, né? Porque se você tem uma declividade muito alta e você tem um líquido escoando por isso, se você bota uma declividade muito alta, o que é que acontece? A velocidade aumenta muito. Então, a gente também tem critérios de velocidade que você vai querer ter na sua tubulação, que pode causar alguns danos, né? E ele pode chegar com muita força, muita energia em alguns outros pontos. A gente vai utilizar essas tabelas aí que tem relação entre Q e declividade, tem naquele manual de Azevedo, né? Só que na nossa planilha vai ser automático um pouco essa parte, assim, mas para esses exercícios iniciais a gente coloca essas relações aí. Bom, isso é uma questão importante aqui, então não vou ler tudo, né? Mas o que é que acontece, né? Para a questão de escoamento, às vezes a vazão que a gente tem no nosso trecho, a vazão devido às casas que tem, é menor do que uma determinada vazão mínima de projeto que a gente coloca. Então, quando a gente está projetando a planilha de vocês, essa planilha eletrônica, provavelmente vai ter um comando se lá. Ó. Então, se tal contribuição for menor que X valor, então adote um valor mínimo de 1,5 litros por segundo. Então, é como se você garantisse lá uma vazão mínima no sistema. E imagine que, às vezes, né, você pode entroncar um determinado sistema de drenagem lá na sua rede. Então, suponha que tem um córregozinho. Às vezes, o cara pode entroncar esse córrego nessa rede para garantir aí um determinado escoamento, né? Porque você vai ter baixa declividade lá no seu sistema, baixa geração, né, de esgoto, às vezes coloca algo da drenagem, mas seria bem pouco, né, porque senão impactaria lá na vazão que chega no tratamento. Ô, professor, Diga. Isso aqui não, o trabalho então vai ser só da parte de drenagem mesmo, né? Não vai não, precisar esgoto. juntar esgoto? Drenagem vai ser outra coisa. Vocês vão ver, pessoal. Essa semana eu já coloco já a planilha toda pronta. Ah, tá, é que como eu cheguei atrasado na aula, eu achei que tu já tinha explicado no início lá. Não, não. Eu vou dar para vocês Ah, uma tá. planilha, mais ou menos ela toda esquematizada, como deve ser, e vou dar um PowerPoint com os passos que você tem que fazer para fazer essa planilha funcionar, entende? Entendi. A ideia vai E ser um pouco aí, essa. e aí o E esgoto por tubulação e a drenagem tu quer que faça por talude? não, não. Não? É isso que vocês têm que entender, ó. Transporte, imagine que isso aqui, vou colocar assim, né? É um canal Uhum. circular, né? Eu estou dizendo que o esgoto está sendo transportado por esse canal. Então, só que ele não ocupa a seção toda, senão seria forçado. Ele só ocupa É, 75% aqui para esgoto. Então, sim. isso se transforma num canal. Como ele é por declividade, então ele vai sair desse ponto para o de cá. Isso aqui tem uma determinada inclinação, uma determinada Tá. declividade desse ponto para o de cá. O que é que acontece? Para a drenagem, qual a diferença? É o líquido, né? A drenagem a gente vai estar transportando água da chuva no geral, não é isso? Sim, E sim. a parte hidráulica é a mesma, entende? A parte hidráulica vai ser exatamente a mesma. Você vai ter uma determinada quantidade de água vindo desse ponto para esse ponto através de uma declividade preferencial. Então, para drenagem, o comportamento hidráulico é exatamente o mesmo. O que é que difere a planilha para esgotamento sanitário para de drenagem urbana? É que na de drenagem urbana, em esgoto, a gente calcula para início de plano e para fim de plano. E na de drenagem urbana, a gente não vai calcular para início de plano e para fim de plano, né? Lá a gente calcula apenas para um desses, uma única dessas vazões. O que a gente vai adotar é por um determinado período de retorno, né? Então, vocês vão ter uma determinada chuva, vamos dizer, Porto Alegre. Então, para macrodrenagem, você adota lá uma chuva com tempo de retorno de 50 anos.
Então, quem já pegou hidrologia, vocês vão ter na hidrologia algo que chama curva, intensidade, duração e frequência. Então, com essa curva, duração, intensidade e frequência, você tem, vamos dizer, essa chuva aqui de 1 hora de duração, né? Ela costuma cair a cada 10 anos e com 100 milímetros. Então, 100 milímetros é o quê? 100 litros de água que você tem gerando por metro quadrado. Então, Metro quadrado. em cada metro quadrado aí do seu chão, em toda a cidade, vamos dizer que essa chuva caiu por toda a cidade, ela vai estar gerando 100 litros. Então, seu sistema tem que ser dimensionado para conseguir conduzir essa vazão para um determinado período de retorno. Em esgoto, como é que a gente obtém a vazão? A vazão de esgoto é obtida em função da população. Da população. Entende? Então, a diferença é um pouco essa. E as dimensões da drenagem normalmente vão ser maiores do que as nossas de esgoto, né? Porque quando você tem evento de chuva, você vê lá a quantidade gigantesca de água que é gerada. Então, a diferença vai ser um pouco essa, assim. Não sei se ficou claro. Entendi. Ficou. Bom, eu vou adiantar aqui para a gente ir para a parte do cálculo logo, que vocês já devem estar. Bom, os cálculos vão seguir mais ou menos essa metodologia aí. Eu já falei para vocês, menor que 751 litros por segundo, 1,8. Quando for maior, utiliza aquela outra fórmula lá. Composição de hidrogramas. Então, se a gente consegue gerar hidrograma, é um gráfico, né? Um gráfico aqui. Ele relaciona a vazão com o tempo. Então, imagine que o eixo aqui das abscissas são o tempo que você tem e o eixo Y a vazão. Então, ele vai te dizendo a vazão ao longo de um determinado tempo que a gente tem. Então, isso é um hidrograma. Se você faz por hidrograma, a gente consegue definir melhor, vamos dizer, esse eixo do tempo, né? Você tem que, o eixo do tempo tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então, que seu pico ele aconteça na hora 5. A outra tubulação que contribui para esse mesmo ponto, esse pico ele acontece na hora 3, porque é um trecho mais curto. Então, quando você faz por hidrogramas, ele acaba, como é que eu vou dizer, descrevendo melhor como é o comportamento do fluido na sua tubulação. A gente consegue dimensionar melhor quando a gente tem esses hidrogramas, né? Mas, normalmente, a gente vai somar as contribuições de cada trecho, né, da sua tubulação. Vai ser o que a gente vai fazer. Normalmente, hidrograma, quando a gente utiliza alguns modelos aí. Tem alguns modelos que eles permitem essa simulação por hidrogramas e ficam mais precisos, né? Vocês têm o SANCAD, talvez o SANCAD faça isso. Então, quem quiser trabalhar com esgoto, pode usar esse SANCAD. A nossa planilha vai fazer algo semelhante, então vocês não vão ter déficit, não, caso não tenha como adquirir o software, né? Bom, pode determinar as vazões por trechos utilizando esses fatores aí de K2, K1, vazão de infiltração, vazão média e ângulo lá, né? A gente vai ver como calcular ali para frente. Cadê? Bom, vazão a gente vai ver como calcular. Tem essa vazão pluvial parasitária, a gente vai ver depois que ela é 3 vezes lá o comprimento do trecho, né? Então, vamos dizer, ela vai ser dada em litros por segundo e a gente tipicamente vai adotar ela como se fosse 3 vezes o comprimento do trecho em quilômetros. A gente vai fazer isso para adotar essa vazão pluvial parasitária. E ela vai ser só para funcionamento, né? Então, a gente vai ver quando estiver calculando aí, mas normalmente a gente só vai analisar a vazão inicial e final, e essa parasitária vai ser um acréscimo para ver como funcionaria seu sistema com essa adicional de vazão que você possa vir a ter nele. Isso aqui é uma questão importante, mas a gente tipicamente não avalia, porque o sistema funciona igual, né? Interceptor, o escoamento, ele normalmente vai ser gradualmente variado. Então, eu acho que lembra lá quando a gente via canais, tinha escoamento bruscamente variado, né? Escoamento uniforme e o escoamento lá desse daqui, gradualmente variado. Então, em interceptor acontece isso, só que para facilitar a vida, a gente considera ele como permanente uniforme para facilitar as questões de cálculo, né? Isso aqui é importante, ó. Aquela questão do remanso hidráulico.
É o que eu disse, né? Imagine lá você chegar num ponto, vamos dizer, seu esgoto está chegando aqui e ele está saindo por essa parte de cima para outro. Então, isso causa um remanso, né? Uma volta desse fluido para a parte de cima, de montante lá do seu sistema. E, claro, ele vai causar algum problema, pode obstruir lá o fluxo, pode diminuir o fluxo, né? E isso a gente não deseja, quer que escoe lá de forma mais simples possível, né? Mais rápida e eficiente, né? Se você faz isso, você vai estar causando problemas lá no seu escoamento. Bom, tem essas fórmulas, não vou ficar me atendo muito a elas não, de declividade mínima. Aqui, o bom de falar é só que vocês têm diversos tipos de materiais, né? Isso aqui é o coeficiente de Manning. Então, o coeficiente de Manning, aquela parede que você tem do material, né? Concreto vai ter um determinado coeficiente de Manning. Plástico vai ter outra. Entre outros, cada um vai ter esse coeficiente de Manning. No nossa planilha que eu vou passar para vocês, caso no futuro vocês tenham que aplicar em outros trabalhos, esse coeficiente de Manning vocês têm que alterar no código que eu vou passar para vocês. Ele fica escondido, então tem que alterar no código. O Lucas ele está fazendo algo assim e ele teve que pôr o coeficiente de Manning para um plástico lá da tubulação, uma tubulação de PVC, né? E o da nossa planilha ela tá o do concreto, se eu não me engano. Então tem que alterar diretamente no código isso. E aqui tem algumas fórmulas que foram obtidas empiricamente, né? Caso queira usar para esses diferentes aqui números de Manning. Então, adotando uma delas aí, vocês vão estar respaldados para essa declividade mínima, né? Isso aqui para interceptores é 1.5 Pascal, para a nossa rede coletora era 1 Pascal, né? Então, vai ser um dos critérios lá. E isso aqui é outra coisa muito importante, ó, declividade mínima de 0.0005 metros por metro, né? Para facilitar essa implantação da obra lá. Porque, às vezes, você vai encontrar declividade de 0.0003, algo nesse sentido. Então, sempre que for inferior a essa de 0.0005, né? Você vai adotar essa declividade mínima aí, ou um pouco a mais, né? 0.0007, algo nesse sentido aí. Você vai poder adotar, mas que seja maior do que essa daí, para não causar problemas, né? Econômicos na sua obra. E como eu falei, declividade máxima, porque ela é importante essa declividade máxima. Imagine que você tem... O que é a declividade, né? É o quanto você está aprofundando aqui, ó, à medida que você anda um determinado comprimento de tubulação, né? Imagine que esse dedo aqui é um determinado comprimento de tubulação. Então, ele está dizendo a cada 1 metro que ele andou aqui na horizontal, então andei 1 metro na horizontal, ele desceu 1 metro na vertical. Então, a diferença aqui, ó, desse ponto, né, até aqui, ó, é 1 metro. Então, isso seria uma relação 1 por 1, né? Uma declividade lá 1 por 1. A cada metro que eu desço, eu andei 1 metro na horizontal. Então, isso aqui seria uma relação 1 por 1. Seria muito alto, né? A cada metro que você andar na vertical, você aprofundar. Imagine que você vai andar 10 metros. Andei 10 metros, aprofundei 10 metros de tubulação. Imagine aí você ter que escavar, que pá que vai escavar 10 metros do seu solo, né? Para você implantar essa tubulação. Então, isso é muito importante vocês avaliarem declividades mínimas e máximas, porque a mínima vai te dar vai favorecer que você tenha atenção trativa para evitar formação de sedimentação em pontos da tubulação. E a declividade máxima vai impedir que sua tubulação aprofunde muito, né? Que você aprofunde muito, que você tenha muita velocidade, entre outras coisas. Então, tem que avaliar esses aspectos aí de declividades mínimas e máximas do sistema de vocês. E a sua declividade lá, ó, eu acho que eu já falei, a velocidade não pode ultrapassar aqueles 5 metros por segundo ali. Para essas tubulações de concreto e ocupando 75%, então, quando ele fala aquela relação Y sobre D, eu tenho um diâmetro, né, da tubulação, então ele fala ali, Y sobre D igual a 0,75. Quer dizer que, vamos dizer que a lâmina d'água está nesse ponto, né? Então, ele está dizendo que essa altura aqui, da geratriz inferior do tubo até onde fica o 75, que é essa altura da lâmina d'água, dividido pelo diâmetro, que seria essa outra altura, tem que dar 0,75. Então, isso está dizendo que ele está ocupando 75% da seção da sua tubulação, né? Para esgoto, a gente tem que dar essa folga aí,
porque você tem a geração de gases lá a gente vai ter geração de gases na sua rede de esgoto. E eu vi aqui, Robson, depois vocês me passam aí o grupo de vocês, né? Para evitar lá problemas futuros, né? Velocidade crítica, isso aqui vai ter na planilha da gente também. Então, lembra, você vai ter ela em função desse 6, é uma fórmula empírica, né? Gravidade aqui, 9,81, e raio hidráulico. O que é o raio hidráulico? Área molhada sobre perímetro molhado. Então, você tem a tubulação dessa, ela está ocupando até 75%, vamos dizer. Então, ela cobre toda essa área aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a área molhada, né? E o raio hidráulico é a área molhada, que é tudo essa área aqui, dividido pelo perímetro, né? É o que está em contato com a parede, ó, do tubo. Então, imagine que para um círculo aí não é tão fácil você obter essas características, né? E a planilha ela vai calcular isso automaticamente para vocês aí, quando estiverem fazendo. Não tem como calcular um por um, né? Quando usa a tabela, tem esses diferentes tipos de tabelas aí que vocês podem utilizar, né? Aí eu peguei algum de tubos com alguns diâmetros para deixar para vocês aí. Mas a gente vai estar adotando essas tabelas aqui nesse exercício. Isso aqui tem no manual de hidráulica, né? Manual de hidráulica do Azevedo Neto. Eu puxei de lá essa tabela aí. Então ela relaciona aqui, ó, diâmetros da sua tubulação. Na parte superior tem relação, ele bota H sobre D, mas é aquele Y sobre D que para esgoto a gente quer que seja esse 75%, né? Então, só que claro, a gente vai ver que nem sempre vai ser 75, ele pode ser bem menos, né? Então, quando for menos, com a diferença, você vai ter menos vazão no seu sistema, vai ter menos vazão, a velocidade é menor, entre outras coisas. A gente avalia isso para início de plano e para fim de plano. No fim de plano, você quer que ocupe os 75%. Mas, quando for no início de plano, claramente ele vai ocupar menos, né? A gente vai utilizar essas tabelas aqui. Eu sei que deve estar ruim de ver, mas aqui a gente tem uma relação, ó, Q dividido por I, que é a nossa declividade em metro por metro, elevado a meio, e a gente tem na parte superior velocidade dividido por I elevado a meio. Se eu não me engano aqui. E nessa parte muito à esquerda, né, os diâmetros nominais aí do seu sistema. A gente vai aplicar uma fórmula para calcular o diâmetro e as outras coisas depois lá. Depois que obtém com a relação Y sobre D ou outras relações específicas, a gente consegue obter outras variáveis de interesse por essa outra tabela aqui, ó. Tem B.13 lá do Azevedo Neto. Depois, eu sei que deve estar ruim de ver aí. Depois procura lá essa mesma tabela aí que vai achar esses valores aí. Aí, finalmente, né, para acabar essa parte aí, finalmente, e a gente ir para a planilha, eu não sei se eu vou para a planilha hoje logo, né, ou se eu vou passar direto para vocês ela, e quando vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando. Mas tem esse exercício aí, que é sobre interceptor de esgoto, né? Ele é interessante porque a gente vai considerar essa chegada de contribuições de trechos diferentes aqui. Deixa eu ver se eu mudo para minha planilha, né? Cadê aqui? Eu acho que eu coloquei lá também, ó. O exercício, né? Bom, o de interceptor, ele tem lá esse interceptor aqui, ó. Não sei se está ficando claro de ver, né? Então, ele tem esse interceptor aqui, ó. Tem esse trecho I14, né? Esse coletor tronco I, ele quer dizer que é interceptor, né? Então, interceptor, trecho 14, interceptor, trecho 15. Você tem esse coletor tronco 1, coletor tronco 2. Então, esses coletores troncos, o que é que eles têm? Eles têm as contribuições lá das cidades, né? Então, você tem as contribuições das suas... das cidades. Você tem a contribuição da rede, né? A rede coletora de esgoto chega nesse coletor tronco e ele joga no interceptor. Então, aqui vocês veem uma definição do interceptor, né? Ele só recebe contribuição dos coletores troncos, ó. E por essa contribuição ser bem alternada ao longo dos trechos aqui, ó,
você tem, como é que eu vou dizer, um amortecimento, que ele fala de amortecimento, como uma diminuição do pico das vazões aqui. Bom, beleza. Dito isso, tem aqui esse coletor tronco, ele dá esses dados aqui, ó, vazão média doméstica inicial, vazão média doméstica final, extensão de rede e extensão da rede final. Então, a mesma coisa, no início de plano, se projetou que você vai ter essa vazão aqui. Então, esse 310, vamos dizer, foi calculado para aquela população de implantação, né? Como se fosse daqui a um ano. Daqui a um ano vai implantar o sistema e ele tem essa vazão. Essa vazão final é para daqui a 30 anos, vamos dizer, né? Não sei o que ele utilizou nos cálculos dele lá, mas supunha que seja daqui a 30 anos, seja essa vazão doméstica final. Então, ele projeta que naquele período vai ter uma extensão de rede, vai construir loteamentos em outras partes ali desses trechos, e a rede vai sair de 56 mil para 68.182, por aí vai. Beleza. Aqui a gente tem o que chegou, né? Cadê? O trecho I-14. Então, a gente tem as características desse trecho I-14. A gente tem as características desse trecho CT1. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é obter o que vai chegar nesse ponto aqui, ó. Então, a montante desse trecho é I15, né? Você vai obter a vazão de montante aqui, ó, desse trecho I15. Ela vem para esse ponto aqui e o I15 aqui já é o final, né? Ou início do 16 ou a jusante do trecho I15. O montante do trecho 16, ele vai ser a soma do coletor tronco 2 com o que chega aqui, ó, de jusante do trecho I15. Ele vai ser o jusante do trecho CT2 com o jusante aqui do trecho I15, né? Então, isso aqui vai ser o trecho 16. Beleza. Então, inicialmente aqui, calcular o trecho I15, né? O trecho 16, depois eu vou deixar para vocês, se quiserem calcular na casa de vocês, né? Mais para frente. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é calcular a vazão doméstica. Eu botei aqui as fórmulas que vocês vão ter que utilizar, né? Eu creio que eu coloquei todas elas aqui. Então, tem aqui os diâmetros. Isso aqui a gente vai calcular em algum momento o diâmetro utilizando essa fórmula. As vazões a gente vai utilizar para esse trecho 15, né? Esse equacionamento aqui, esse K dividido por K1, essa vazão doméstica inicial mais essa de infiltração, esse K vai ser em função dessas fórmulas aqui, ó. Se a nossa vazão for menor, né, do que aqueles 700 e tantos, cadê? 751 litros, a gente vai adotar ele como 1,8, se não, a gente